Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua presença neste lugar. Nós Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e sempre nos ensina. Por isso, nessa manhã, nós pedimos, Santo Espírito, continua a ministrar no nosso coração, falar aquilo que precisamos ouvir e, Senhor, trazer entendimento sobre a liberdade que o Senhor tem para nós. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Você pode colocar um pouquinho de retorno aqui para mim, meu amigo, por favor? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema um pouco diferente, mas ao longo dessa semana, muito forte ficou no meu coração sobre, às vezes nós passarmos por algumas situações e a gente não vê propósito. Hoje eu quero falar sobre o propósito do sofrimento. Alguém já sofreu? Alguém já sofreu aí nessa vida aí? Muitas vezes a gente se encontra, às vezes até mesmo numa situação de sofrimento, não é verdade? E eu quero fazer algumas perguntas para você aí. Você não precisa responder para mim, mas seria legal se você respondesse para você. Porque isso mostra um pouco qual que é a ideia que nós temos sobre sofrimento. Às vezes a gente sofre por algumas coisas e a gente faz a gente conclui com esse pensamento, né? Por que será que eu estou passando por isso? Eu não vejo propósito. Eu não sei porquê, e às vezes a gente coloca isso para Deus, né? Não sei porque que Deus está permitindo que eu passe por essas coisas. E aí nós colocamos às vezes tantas e tantas coisas, e a Bíblia tem muito a dizer sobre o sofrimento. A Bíblia tem muito a dizer sobre o Deus que está presente no sofrimento. Por isso eu quero que você responda essa pergunta aqui, A ou B. Você prefere, na sua vida, resolver um problema de imediato, mas sem aprender nada com ele? Ou você prefere enfrentar um desafio difícil, mas que te ensina lições valiosas para o futuro? Você não precisa responder. Se a gente levantasse, todo mundo ia fazer B, né? Porque todo mundo quer parecer bom nessa hora. Mas a verdade é que às vezes a gente opta pelo primeiro, não é verdade? Às vezes a gente prefere resolver um problema de imediato para não ter dor de cabeça depois. A segunda pergunta aqui, ó, o que você escolheria? Ter uma vida sem dificuldades, mas sem um propósito claro, mas também não tem incômodo. A vida está acontecendo sem nenhum problema. Ou você prefere ter uma vida cheia de desafios, mas com um propósito profundo que vale a pena? Gustavo, preferia uma vida tranquila. Que até ali eu estou pagando, que eu vou me aposentar com... Qual a idade mínima de aposentadoria agora, gente? Que toda hora muda, né? Ninguém sabe mais a idade. Mas eu quero só isso aqui. Quero poder trabalhar, não sei o quê, me aposentar e ficar tranquilo. Mas no final a gente sente e fala, por que eu vivi? Vivi pelo quê? Qual foi o legado que eu deixei? Quando dá algo errado na minha e na sua vida, o que a gente prefere fazer? Ignorar e seguir em frente rapidamente? Ou buscar entender a razão por trás disso, mesmo que seja doloroso? Tem pessoas que são profissionais em ignorar problemas. Você conhece alguém? Não cutuca a pessoa que está perto de você, se for ela. Mas tem pessoas que são profissionais em ignorar problemas. Sabe que tem, mas não toca no assunto. Há muitos anos aqui na igreja a gente encontra muitos, principalmente casais, e muitas vezes até mesmo casais de namorados aí, ou noivos, que é onde eu e a Maíra atuamos mais há um longo tempo, e o pessoal não gosta de tocar em certos assuntos, porque se tocar vai dar problema, vai dar ruim. Então a gente prefere não encostar. Se a gente não encosta, a gente finge que não existe, e se não existir enquanto nós dois ignorarmos, tudo vai dar certo. Dá certo, gente? Não, porque ignorar problema não dá certo. Em relação ao seu crescimento pessoal, você prefere continuar na sua zona de conforto, sem muitos desafios? Ou você prefere superar suas limitações, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldade? Porque não tem certo ou errado. Eu sei que a segunda parece certo, mas assim, gente, às vezes tem gente que gosta de ficar na zona de conforto. Não gosto de desafio, não. Você gostaria de evitar qualquer sofrimento, mesmo que isso signifique perder algo importante?
ou enfrentar dificuldades sabendo que isso fará você crescer e se tornar mais forte? Se você tivesse que escolher entre ser amado por todos, mas viver sem um propósito real, ou ser fiel ao seu propósito, mesmo que faça com que você enfrente dificuldades e rejeição, qual que você escolheria? Essas são perguntas que Jesus faz com seus discípulos ao longo dos evangelhos. Faz ou não faz, gente? Ele faz constantemente. Ele usa parábolas, ele escreve de outras maneiras, usa outras interações. Mas você preferiria alcançar algo rapidamente, sem muito esforço, mas sabendo que não vai ter valor duradouro? Ou alcançar algo valioso após muito esforço e perseverança, mesmo que o processo seja difícil? Você percebeu o quanto que a gente está imerso numa cultura, gente, de loteria? Você já percebeu ou não? Você já percebeu a quantidade de golpes que existe no Brasil? O brasileiro é bom para dar golpe, né, gente? O brasileiro é uma raça poderosa para dar golpe. Os caras têm uma criatividade fora do comum. E é aquele negócio que você vai ganhar uma Ford Ranger se você pagar 5 centavos. Alguém já viu esses anúncios já no Instagram? E aí você vai pagar todo o negócio da rifa para ver então se... E o cara está enriquecendo aos milhares e milhares e aquele sorteio nunca acontece. Golpe. Nós estamos na mentalidade de... Aqui mesmo na Veste Casa ali tem o galpão da Reversa. Vocês já foram lá já? E aí aquela expectativa, né? Eu vou pagar... Quanto que custa mesmo? Vocês sabem, né? R$50 para você ficar numas caixas pretas ali, né, num saco preto para tentar pegar, e vai que você tira, a expectativa é você tirar um iPhone, e você ganhar sei lá o que mais pode ganhar lá. Mas o que ele está trabalhando? O que essa cultura está trabalhando? Sorte. Sorte. Você faz a sua própria sorte. É sutil, não é, gente? É sutil. Às vezes a gente caminha muito para algo rápido. Não estou falando que é pecado você ir no galpão da Reversa, pagar R$50, tá? Só estou dizendo que nós estamos sendo bombardeados e transformados numa cultura de que a sorte deve ser o lugar que nós depositamos a nossa confiança. E o problema de confiar na sorte é que ela deixa Deus de lado. Quantos estão comigo aqui? Faz sentido, gente? A sorte deixa Deus de lado. Deus não precisa dar sorte para abençoar eu e você. Mas porque a gente está imerso nessa cultura de sorte, de que as coisas têm que dar certo, quando vem alguma coisa de sofrimento, a gente fala: ó Deus, por que enviaste tal demônio sobre a minha vida? Um pouquinho de sofrimento faz a gente questionar se a gente devia ser crente. Faz ou não faz, meu irmão, minha irmã? Parece que a gente ficou fraco para aguentar certos tipos de sofrimento. Enquanto aqueles talvez que vieram antes de nós sofreram muito mais que a gente e pavimentaram o caminho para que a gente pudesse aqui, para que a gente pudesse ter a Bíblia, para que a gente pudesse ter uma igreja nessa cidade. Mas às vezes com um pouquinho. Porque muitas vezes nós somos cristãos que não aprenderam que o Senhor também está no sofrimento, e eu ouso dizer que o Senhor se torna mais presente no nosso sofrimento. E a gente se acostuma com um padrão mundano, trazendo isso para dentro da igreja, pensando que Deus então tem que fazer aquilo que a gente quer. Deus não é um Deus de sorte, Deus é um Deus de propósito. Deus não precisa trabalhar com sorte, Ele precisa trabalhar com corações de homens e mulheres que vivem o propósito ao qual Ele nos chamou. Por isso eu quero falar com você, meu irmão e minha irmã, sobre o sofrimento, porque o sofrimento ele é uma realidade inevitável da vida cristã. Mas muitas vezes ele é mal interpretado ou evitado. O sofrimento ele não é um fim em si mesmo, mas é uma preparação para um termo que chama glória futura. É um chamado que nos molda e nos aproxima do propósito de Deus para nós.
Muitas vezes a gente não resiste ao sofrimento porque a gente não vê propósito no sofrimento. Porque às vezes o que nós mais queremos no sofrimento é a saída do sofrimento. E a gente não valoriza o processo. Nós não valorizamos quem está conosco no processo. Jesus, ele falou que no mundo nós teríamos aflição. Repete comigo, aflição. A palavra que ele usou nesse grego é tilipsis, que é o ato de prensar, imprensar, pressão, opressão, aflição, tribulação, angústia, dilema. Jesus está dizendo, neste mundo você vai ser prensado, você vai sofrer aflição, você vai sofrer tribulação, você vai sofrer angústia, você vai ter dilemas de escolhas. Mas ele fala, mas tenham bom ânimo. Ter bom ânimo é essa palavra no grego que significa tenha coragem. Mas não porque você vai vencer, ele fala, porque eu, Jesus, venci o mundo. Jesus falou isso, meus irmãos e irmãs. Não é uma coisa inventada, mas é uma coisa que às vezes seletivamente, no nosso evangelho da internet, é retirado o sofrimento. Onde Deus só tem a obrigação de te dar coisas. Isso é mentira, amém? Deus não é obrigado a nos dar coisas. Ele nos deu o seu Filho Jesus na cruz, para que tenhamos toda a esperança que precisamos em Jesus, amém? Tudo está em Cristo. Ele é bom sim, nós vamos falar disso. Ele atende às nossas orações, sim. Mas Deus não é obrigado a ficar, como está dizendo um pregadorzinho famoso aí na internet, que Deus tem que te dar as coisas. Não tem que dar nada não. O que ele está falando não é Bíblia. Nós estamos na leitura de Marcos, não é verdade? E Marcos 8 tem uma história muito interessante, ao qual nós vemos Jesus interagindo com seus discípulos. Marcos 8, 31 a 38. Jesus começou então a ensinar e falar para os seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem, ele, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Ou seja, ser rejeitado por quem mais tinha influência. Ele seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto ele falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser o meu seguidor, meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Essas são palavras de quem, gente? Jesus. São as palavras de Jesus. Eu vou passar por 4 textos com você nessa manhã. E nesses 4 textos eu quero tirar algumas lições sobre o que a Bíblia vai dizer sobre o sofrimento. E como o Senhor está presente nesse sofrimento. E como Ele nos traz alívio e direção em meio ao sofrimento. E como o sofrimento não é o lugar final que Deus tem para mim e para você. Amém, meu irmão, minha irmã? Não é o lugar final. Mas é uma passagem que é necessária. A reação de Pedro ilustra a tendência humana que a gente tem de o quê? Evitar o sofrimento. Acreditando que o sofrimento é algo que não deve fazer parte do plano de Deus. No entanto, Deus responde dizendo que qualquer visão de discipulado, de que ignore a cruz, está em desacordo com o plano dele.
Pedro ouve aquilo, Pedro viu milagres, Pedro está experimentando tudo aquilo com Jesus, e Pedro está falando, cara, finalmente chegou o que eu esperava. Pedro está olhando para quem? Pedro está olhando para Jesus? Não, Pedro está olhando para ele. Jesus chegou, me tirou de uma vida de pescador, me chamou para ser seu discípulo, coisa que nenhum outro rabino fez, me deu um novo status, eu estou viajando, eu estou fazendo um monte de coisa em nome de Jesus, e com Jesus, e agora ele fala que ele vai morrer? Porque até então Jesus falou por sinais que isso ia acontecer, e aí a Bíblia fala que ele falou abertamente sobre esse assunto. Quando ele falou abertamente, Pedro falou, Jesus, vem cá, mas você não sabe o que você está falando. Imagina a ousadia de Pedro de chamar Jesus de canto e repreender ele. É um Zé mesmo, né? Jesus, para de falar essas coisas. Que bem vai fazer você falar essas coisas. A Bíblia não fala exatamente o que Pedro disse a Jesus nessa repreensão, mas a gente sabe que foi uma asneira grande, a ponto de Jesus falar, afasta-te de mim, Satanás. Porque Satanás sempre vai propor para nós o caminho aberto, largo, como disse Jesus. Mas Jesus falou que eu e você devemos passar pela porta, o que mesmo, meu irmão, minha irmã? Estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Essas são palavras de Jesus, que nós não podemos simplesmente nos esquecer. Então, meu irmão, o sofrimento faz parte do chamado do cristão, ele não é uma escolha, mas é uma necessidade para nos moldarmos conforme a imagem de Cristo. Como seguidores de Jesus, nós somos chamados a tomar a nossa cruz e seguir o seu exemplo. Amém, gente? Não é aquela mensagem de uhul, mas é aquela mensagem de maturidade, onde talvez nós olhamos para a situação a qual nós nos encontramos, ou passaremos, porque é certo que ainda passaremos por aflições neste mundo, e olhamos, eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, eu sei que o Senhor é poderoso. O segundo texto que eu quero ler com você está lá em Romanos 8:28. Paulo fala assim, e sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive o sofrimento. Essa é uma parte que enquanto nós cristãos não aceitamos, nós vivemos uma vida cristã imatura. Porque o cristão imaturo, quando passa pelo sofrimento, ele tenta achar um escape fora de Cristo. Vou repetir. O cristão imaturo, quando passa por um sofrimento, ele tenta achar o escape fora de Cristo. Eu posso dizer que eu já fiz isso, na minha imaturidade. Não sei o quanto você consegue ser honesto com você mesmo. De recorrer a empréstimos, às vezes por uma ansiedade, de recorrer a uma mentira, por insegurança, de recorrer a uma manipulação, porque não sabemos as reações das pessoas. Tudo isso são outras formas de pecado, porque se baseiam na nossa ansiedade, e a ansiedade ela é uma resposta natural às pessoas que muitas vezes não confiam em Deus. Meu irmão, minha irmã, se a gente fizer um quiz aqui, de quantos passaram ansiedade essa semana, acho que todos nós levantaríamos nossa mão. A ansiedade, ela tem múltiplos gatilhos. Mas eu creio muito de que quando nós temos esta confiança em Cristo, e sabendo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo em situações que nós saia do nosso controle, nós podemos descansar e confiar no Senhor. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não aceitar certas coisas e normalizar certas coisas que a Bíblia não normalizou.
que a Bíblia não está dizendo que nós deveríamos normalizar. Por isso que Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Nesse segundo texto, meus irmãos, duas análises aqui importantes. Embora Deus não seja a causa direta do sofrimento, nós vamos falar sobre isso no próximo ponto, a Bíblia afirma que Ele permite o sofrimento como parte da liberdade humana. Quando o homem caiu, não existia sofrimento antes disso. Deus criou lá Adão e Eva e era tudo maravilhoso. E eles viviam em unidade, eles viviam em harmonia. E aí o pecado vem, a queda vem, e quando vem o pecado, essa harmonia ela é sacudida, e aí então a realidade do mundo caído se torna uma realidade de sofrimento. Deus fala para Adão, o que Deus fala para Adão? Fala, Adão, você vai trabalhar, você vai suar. Se não fosse por Adão, a gente não precisava estar trabalhando, gente, mas deixa isso, é outro assunto. Você vai ter que trabalhar, do suor você vai colher. E aí depois ele vira para Eva e fala que vai ter filho, mas vai ter o quê? Dores. Isso dá a entender que esse sofrimento que acontece não era plano de Deus, é por causa da separação. Então, gente, a liberdade de escolha que Deus nos deu, que está escrito aqui desse lado, a liberdade de escolha que Deus deu ao ser humano para amar a Ele, viver em sua vontade, implica que a humanidade também possa escolher o quê? O mal. Não é todo mundo que escolhe o bem. Tem pessoas que escolhem o quê? O mal. Então o sofrimento em muitas situações é uma consequência das escolhas erradas, feitas por nós mesmos ou pelos outros. No entanto, Deus usa tudo, inclusive o sofrimento, para o nosso bem e para a glória dele. O texto de Jó vai dizer isso. Jó não é culpado de nada. E Jó sofre, perde tudo. E aí vem uns 3 amigos dele e fala um monte de lorota para ele. Jó, você só está fazendo isso porque você deve ter feito alguma coisa de errado. Tem uma coisa de oculta na sua vida. No 1º e 2º capítulo, Jó está em paz. Adora a Deus. Depois Jó começa a ficar influenciado pelos seus amigos. Jó fica ranzinza. Jó começa a falar, Deus, cadê você? Deus, cadê você? E aí depois nós vamos ver qual que foi a resposta de Deus para Jó. Mas você percebe, meu irmão, minha irmã, que existe essa liberdade de escolha que Deus deu para o ser humano? Tem aqueles que querem amar a Ele e viver na vontade, mas tem aqueles que querem viver praticando o mal. Mas Deus pode, como nós lemos no texto de Romanos 8, Ele pode usar inclusive o sofrimento para o nosso bem e para trazer glória para Ele. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, os nossos atos têm consequências. Deus pode sim, na sua infinita graça e misericórdia, apaziguar uma consequência por amor ao homem, por amor a mim, a você. Mas Ele criou o mundo de uma maneira onde toda atitude tem uma consequência. Portanto, que a Bíblia fala que eu e você, cada um de nós aqui, prestará contas daquilo que nós fizemos e de cada palavra que saiu da nossa boca. É intenso, mas está na Bíblia. Inclusive na Nova Aliança, inclusive no Novo Testamento. Por isso nós temos que tomar cuidado de viver uma vida cristã como se fosse como pessoas que não conhecem a Deus, como se fossem pessoas do mundo. Isso não é correto. Viver uma vida cristã que não tem santidade é incoerente. Viver uma vida cristã que vem na igreja, mas continua no pecado, é incoerente. Deus está vendo, ninguém precisa descobrir. Ele está vendo, Ele julga de acordo com as nossas obras, diz a palavra. Isso tem que trazer temor para o nosso coração. Tem ou não tem, meus irmãos e irmãs? Tem. Isso vai desde um pecado de mentira até um roubo. Não tem pecadinho, pecadão. Mas o assunto não é pecado hoje, Gustavo, você segura. Atos 14, 21, a Bíblia fala que depois daqueles homens que estão evangelizando e pregando o evangelho por toda aquela região, ele fala, depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. O que eles fizeram?
fortaleceram os discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Está na Bíblia. Então, meu irmão, minha irmã, quando a gente enfrenta o sofrimento, nós temos que confiar que Deus está trabalhando em nós e através de nós, usando essas dificuldades para moldar o nosso caráter e nos preparar para o seu propósito. Deus não é o causador do sofrimento. Você pode repetir comigo? Deus não é o causador do sofrimento. Mas Ele pode usá-lo para o nosso bem, para nos aproximar da sua vontade. Ele nos quebra, nos quebranta. Com certeza, muitos de nós aqui temos pelo menos uma história de um momento que a gente sofreu por uma coisa e isso nos aproximou de Deus. Quantos têm pelo menos uma história assim? Mas o sofrimento, ele se torna difícil de entender quando nós não temos um propósito. Quando nós não temos um propósito, o sofrimento não tem sentido. E aí muitas vezes nisso, a gente abandona aquilo que Deus pediu para nós fazermos e prosseguirmos, porque queremos que o sofrimento logo acabe. Então a liberdade de escolha que Deus deu ao ser humano para amar Ele e viver a sua vontade, implica também que a humanidade possa escolher o mal. Eu repeti esse negócio porque isso é muito importante. É consequência, sim, dos nossos atos. Então nós devemos ficar atentos a isso. O terceiro texto que eu quero ler com vocês é o de 2 Tessalonicenses, do versículo 1 ao versículo 12. Paulo escreve assim a essa igreja lá em Tessalônica. Ele fala: irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois a sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, e o seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre a sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que o seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. Isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Assim continuamos a orar por vocês, pedindo ao nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna do seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motiva a fazer. Então o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês e vocês serão honrados com Ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que as igrejas, essa igreja em Tessalônica, esses irmãos em Tessalônica, eles estão sofrendo, mas esse sofrimento está dignificando eles para entrar no reino de Deus. Gente, se nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Jesus da mesma maneira como Ele fez, isso envolve sofrer, sim ou não? Jesus Cristo sofreu. Nós não precisamos sofrer a morte na cruz, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Mas enquanto nós fizermos uma escolha de seguirmos a Jesus, nós vamos sofrer, porque este mundo não pertence a Jesus. Olhe bem para mim, meu irmão, minha irmã. João capítulo 15. Depois de Jesus falar sobre a videira, e falar repetidamente que nós podemos
pedir para Ele qualquer coisa e Ele nos atenderá. Logo depois desse ensinamento, Jesus fala que nós precisamos ser odiados pelo mundo. Jesus fala que a nossa prática da videira, a nossa vida tão conectada com Ele, e os frutos fluindo de uma maneira tão intensa, que o mundo deve olhar para nós e sentir ódio. O que é o mundo, gente? As pessoas que estão debaixo do domínio ímpio de Satanás. Elas devem se incomodar com a maneira que nós honramos uns aos outros, que nós amamos uns aos outros, com o palavreado que nós temos, com a santidade que andamos, como tratamos dinheiro, como tratamos nossos filhos, como cuidamos do nosso casamento. Deve incomodar o mundo. Se não incomodar, é o sal que é jogado fora, porque ele não dá sabor. É o sal que perde o seu efeito. É a luz que Jesus vai dizer que ninguém pega uma lamparina e coloca debaixo da cama, coloca num lugar alto para iluminar a muitos. Meu irmão, minha irmã, existe um risco para a nossa igreja hoje, não só nós aqui em Atibaia, mas para as igrejas do nosso país, onde cada vez mais práticas mundanas têm entrado dentro da igreja, e a gente tem achado que é tudo normal, porque nós temos que, o negócio é Jesus. Jesus tem uma moral, Jesus tem uma conduta, Jesus tem o seu reino claro. E a falta de conhecimento da Bíblia tem feito com que muitas pessoas caiam em engano, achando que qualquer coisa dá em Deus, qualquer caminho dá em Deus. Não, Jesus Cristo é o único caminho para Deus. A vida eterna só existe em Jesus Cristo, o Senhor. E eu sei que muitos de vocês sabem disso, meu irmão, minha irmã, mas eu preciso nessa manhã lembrar a mim e a você, de que seguir a Jesus gerará em nós um sofrimento, gerará em nós uma renúncia aos desejos e às coisas deste mundo, gerará uma comparação de outras pessoas, olhando para nós e diminuindo porque nós fazemos isso ou aquilo, mas nós não desistimos, nós não abandonamos, como o texto que a Maíra leu. Por fora somos moídos, somos esmagados, mas por dentro não. Nós somos o quê? Renovados. Renovados, porque nós sabemos em quem nós cremos. Por isso, meu irmão, o sofrimento e a perseguição por causa de Cristo não são consequências negativas, mas é uma forma de ser reconhecido e preparado para o reino de Deus. Tem gente que não fala que é cristão. Ser cristão é orar e ler a Bíblia, e ter intimidade com o Senhor e obedecer aos mandamentos de Jesus. Ser cristão não é ter um adesivo no carro, ser cristão não é voltar em Arobê, ser cristão não é ouvir música gospel, ser cristão é intimidade com a palavra, intimidade com Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Isso é ser cristão, pequenos cristos. Mas eu não tenho tempo, então arranja. Se é prioridade, nós mexemos e nos movemos. Nós ouvimos alguns domingos atrás, essa igreja que muitas vezes nós estamos vivendo e convivendo, que é a igreja do supermercado, que eu venho, pego o que eu preciso, ou é a igreja do tanque de combustível, eu vou lá, me abasteço quando eu preciso, quando eu estiver andando bem baixinho, bem na banguelinha, não estou nem engatando marcha, só pegando descida, eu paro para reabastecer. Isso não é cristianismo de verdade. Cristianismo é intimidade, cristianismo não precisa desse templo, cristianismo precisa de uma Bíblia, de um quarto secreto e orar e buscar ao Senhor. Isso aqui a gente se equipa, isso aqui a gente adora junto, isso aqui nós louvamos juntos ao Senhor, aqui nós recebemos encorajamento, aqui nós olhamos para a missão que nós temos. Mas talvez eu perguntei isso para mim um dia, eu falei, Senhor, eu seria cristão se eu estivesse num país perseguido? Se eu não tivesse todos os comodismos que eu tenho, eu seria realmente um cristão, Senhor? Isso incomodou meu coração, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque não é simples quando o jogo não está ao nosso favor. E Jesus fala que no final dos tempos haverá uma perseguição. Nós somos uma igreja pronta para perseguição, gente? Eu, pessoalmente, acho que não.
Às vezes a gente nem traz Bíblia para a igreja. Às vezes a gente não consegue investir um tempo numa devocional intencional. E aí depois batem as tribulações e a gente joga a culpa para Deus. Isso é uma imaturidade ao qual o Senhor quer nos livrar, meu irmão, minha irmã. Então o sofrimento, especialmente por causa da nossa fé, é um sinal de que nós estamos vivendo de maneira digna do chamado que nós recebemos. Nós não somos chamados para viver uma vida sem sofrimento. Nós somos chamados para viver uma vida que reflete o caráter de Cristo. Você perceba que Paulo sempre vai dizer isso. Paulo sempre vai relatar que é o sofrimento por ser cristão e viver no propósito, por carregar a cruz. Paulo vai falar aquela vez que ele teve um espinho na carne, que ninguém sabe o que é, se foi uma doença, se foi alguma coisa, mas ele fala que Deus permitiu que isso acontecesse com ele, para que o coração dele não se tornasse orgulhoso. Pô, se Paulo fez isso, imagina nós então. Paulo não fugiu do sofrimento dele. 2 Coríntios, Paulo vai descrever o quantas vezes ele foi chibatado, as marcas que ele tem no corpo por seguir a Cristo. Está na Bíblia, só você ler lá, 2 Coríntios. Quanto ele sofreu por amor a Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, na medida que nós obedecemos a Cristo e vivemos como ele viveu, é inevitável que soframos ataques do diabo. Porque o diabo ele tem a intenção de nos desanimar, de roubar a nossa fé. Mas ele já foi vencido. E a nossa estratégia de perseverança é manter os olhos fixos em Jesus. E aqui vai uma coisa interessante. Toda vez que eu prego aqui, eu mando o esboço para o meu pai, o pastor César, para ele avaliar e ver se eu não estou falando nenhuma asneira, né? Sempre andamos em cobertura. Quando eu mandei esse esboço para ele, uma das coisas que ele falou para mim foi de que, algumas semanas atrás, ele atendeu algumas pessoas que tinham muito medo de fazer coisas boas, ou de abrir a sua casa para uma célula, ou de outras coisas, porque tinha medo do que o diabo poderia fazer contra a sua vida. O diabo já está derrotado. Quem crê nisso, sabe que neste mundo teremos aflições. Mas Jesus falou, tenham bom ânimo. Você percebe que bom ânimo não é, fique animado. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Coragem. Coragem é posicionamento. Coragem é você estar pronto para uma batalha. Às vezes a gente fica com essa mentira, que não é bíblica. De que eu comecei a fazer coisa boa, o diabo vai vir, vai tocar. Ele pode tentar. Mas a Bíblia fala que aqueles que estão descansando e confiam no Senhor, eles descansam à sombra do Altíssimo. Está na Bíblia. Esse negócio, não, vou começar a fazer uma coisa, e aí então não, aí o diabo está levantando e está atacando meu casamento. O diabo está atacando. Não, às vezes é só vacilo mesmo. Às vezes é pecado que a gente convive, que isso está abrindo brecha, não tem a ver com Deus. E tem muito crente que não está entrando numa vida de propósito, numa vida de missão, porque fala, e se o diabo levantar? Você já é escravo do diabo agora, meu irmão, minha irmã. Porque ele está conseguindo jogar medo no seu e no meu coração. Mas a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o quê? O todo medo. Então quanto mais eu amo ao Senhor e obedeço aos seus mandamentos, porque Jesus fala que aquele que o ama é aquele que obedece aos seus mandamentos, mais eu estou imerso nesse amor. E esse medo de que o diabo vai encostar, de que o diabo vai lhe infligir, que o diabo vai meter a mão, não existe. Por quê? Porque o amor de Deus está cobrindo eu e você. Então vamos extinguir. Porque essa cultura gospel que existe, que o diabo vai tocar, e o diabo não sei o quê, é de igreja que quer manter as pessoas debaixo de controle, debaixo de manipulação. Então você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para o diabo não encostar em você. Jesus Cristo morreu na cruz, e a Bíblia diz que ele venceu o poder do pecado e da morte, disse Jesus. Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Ou nós confiamos, ou a gente vai viver uma vida cristã mesquinha. Sempre debaixo de medo, sempre com medo de investir mais, sempre com medo de se arriscar mais, sempre com medo de obedecer. Porque a gente acha que o diabo e Deus estão numa luta de braço, e que uma hora o diabo está vencendo, e uma hora Deus está vencendo. Por que a gente tem essa sensação?
Porque a gente fica olhando para este mundo, dando mais crédito para este mundo do que para a palavra de Deus. Tem notícia ruim aí fora? Tem ou não tem? Se você abrir o UOL aqui, ou a Globo.com no seu celular, você vai ver. Tem ou não tem má notícia? Deixa a gente inseguro? Essa semana eu entrei no site da CNN e eu vi lá o Hamas devolvendo as crianças que morreram no cativeiro. Quando eles fizeram aquela coisa assombrosa, eles sequestraram crianças. E as crianças morreram no cativeiro. De 1 ano e 6 anos. Praticamente a idade dos meus filhos. Eu vi a imagem deles, eu chorava. Eu tive que sair, abaixei a tela do computador e falei, que droga, Deus. O primeiro impulso foi falar, Senhor, por que o Senhor não cuidou dessas crianças? Mas não tem a ver com Deus cuidar, tem a ver com a ação do homem maligno. A ação do homem ganancioso. A ação de guerras que pessoas que não são, que não tem nada a ver, sofrem no meio. E este é o mundo que nós vivemos e piorará. Mas nós, como cristãos, não podemos deixar a nossa esperança ser roubada. Porque eu fui para a Bíblia, e aí eu fui ler que o Senhor ama deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Vou crer que mesmo que aquelas crianças já morreram, elas estão com o Senhor, melhor do que aqui. Então tem o livro das más notícias do mundo, e tem a Bíblia, a palavra de Deus, que nos encoraja e nos fortalece, que dá propósito a esse sofrimento, que dá propósito a essas más notícias, que dá propósito, que faz com que a gente não desfaleça. Quarto texto e último é o Romanos 5, 3-5, onde o apóstolo Paulo também vai dizer, ele fala, nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz o que, gente? Caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, para nos encher o coração com o seu amor. Quem foge do sofrimento, porque não conhece muitas vezes as Escrituras e o poder de Deus, fica parado, não forma caráter. Caráter é forjado, gente, nas dificuldades. Caráter é forjado quando temos que obedecer a Deus e a nossa vontade é outra, mas nós dizemos, eu vou morrer para a minha carne e eu vou seguir Jesus. Isso forma caráter. Caráter não ganha em faculdade, caráter não ganha em escola, caráter, quando meu pai e minha mãe sempre dizem, vem de casa, porque é na casa que nós vemos os nossos exemplos dos nossos pais, de pagarem um preço, de permanecerem no sofrimento, perseverando em Jesus. E se você talvez, meu irmão, minha irmã, não teve pais cristãos, que não tiveram essa conduta, sabe que você pode ser o ponto que muda essa história. Como? Eu não fujo das provações, Senhor. Eu escolho te obedecer, Senhor. Porque eu sei que isso vai gerar no meu coração esperança. E essa esperança vai gerar um caráter. E esse caráter vai fortalecer a minha esperança num nível que eu não vou abandonar, porque eu sei o quanto o Senhor me ama, porque o Senhor enviou o Espírito Santo ao meu coração. Não estou falando sobre ignorar o sofrimento, e não estou falando que sofrimentos não são difíceis, amém, gente? Só estou falando que há propósito para aquele que crê em Jesus. Ele passa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então o sofrimento, embora difícil, tem um propósito de nos levar à maturidade. Ele não é algo para ser evitado, mas é algo que Deus usa para nos tornar mais semelhante a Cristo e para nos preparar para a sua glória. O sofrimento não é apenas uma preparação para o reino, mas é também uma oportunidade para crescer em fé, perseverança e caráter. À medida que enfrentamos o sofrimento com fé, somos mais capazes de refletir a esperança que temos em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante. A ideia de que Deus aflige o sofrimento está errada. Ela está errada. A Bíblia ensina que Deus não casa mal o sofrimento diretamente.
Deus é bom, justo e misericordioso. Ele não aflige os seus filhos. Tiago 1,12 fala: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, os sofrimentos. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados nesse sofrimento, não digam, essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Quantas vezes nós nos colocamos em sofrimento por causa dos nossos desejos? É só pensar no cartão de crédito. É ou não é? Desejamos tanto, 12 vezes. Aí estoura o motor do carro, tem que fazer o motor do carro, R$8.000. E aí o mecânico não parcela em 12 vezes. E aí você se colocou em sofrimento. Aí a pessoa vai falar assim: pô, mas se eu soubesse que o meu carro ia quebrar, eu não teria feito isso. Teria sim. Porque o desejo do coração do homem é fogo quando não se tem o Espírito Santo. Ele se auto-justifica. Justifica as nossas atitudes, justifica os nossos desejos, justifica as nossas loucuras. Deus não podia me falar, Gustavo, que o meu carro ia estourar? Não. Porque Ele quer te ensinar a usar com sabedoria os recursos que Ele deu. Estou dando um exemplo desse do cartão de crédito só para ilustrar, entende? Deus não precisa ficar falando o que vai acontecer no futuro se a gente confiar nele hoje. Senão a gente muda de religião, vai para uma que adivinha o futuro, mais proveitoso talvez. Deus não é um Deus adivinho, Deus é um Deus de presença. Como Davi vai falar, quando eu estou no alto da montanha, no momento bom, que é o que Davi está parafraseando, ele fala, ali o Senhor está. Mas quando cavo a minha cama na sepultura, ali o Senhor está. Esse é o Deus que eu e você cremos. Esse é o Deus que nos acompanha. Então o sofrimento, meu irmão, minha irmã, a banda pode subir aqui, em muitos casos é uma consequência do pecado e da queda do homem. Porém Deus permite o sofrimento devido à liberdade que o homem tem de escolher, mas Deus não é o causador da dor. Amém? Vamos deixar isso claro? Deus não fica inserindo dor nas pessoas. Ah, Gustavo, mas Deus não é soberano? Então a soberania de Deus é um tema para uma outra pregação. Mas a soberania de Deus fala do conhecimento dele e não da necessidade que ele tem de ficar metendo o dedo na nossa vida, porque ele nos deu sim o livre-arbítrio e nos deu sim a escolha dos nossos atos. Deus usa o sofrimento como parte do seu plano para o bem daqueles que o amam. Ele pode permitir que passemos por dificuldades, mas sempre com um propósito redentor, transformador e de preparação para o seu reino eterno. O sofrimento não é uma punição direta de Deus, mas é uma oportunidade de crescer em fé, confiança e dependência dele. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero que esse encerre aqui para nós orarmos. O que significa um propósito redentor? Sabe o que significa a palavra redentor? Para toda a cultura judaica, inclusive na cultura qual o apóstolo Paulo vai escrever bastante essa palavra, de que o Senhor é o remidor, é o nosso redentor. O redentor significa aquele que tem o direito de libertar as pessoas. Repete comigo, redentor, aquele que tem o direito de libertar as pessoas. O propósito do sofrimento é experimentarmos a libertação, que só Jesus dá. Se Jesus não nos libertasse, nós daríamos crédito às nossas boas obras. Fui eu que consegui, fui eu que conquistei, fui eu que venci. Mas o sofrimento nos quebra e nos leva a uma posição de humildade tão grande, onde nós sabemos, Pai, eu olho para os montes, como diz o salmista, de onde virá o meu socorro? Eu sei que ele vem do Criador dos céus e da terra. Lê os salmos, meu irmão, minha irmã. Você vai ver homens ali sofrendo no começo do salmo, mas no final falando, eu sei quem é o meu Deus. Aquieta-te meu coração, lembra-te do teu Criador. Então, meu irmão, minha irmã, o sofrimento não é algo para ser temido,
mas é uma parte do nosso chamado. Deus não aflige o sofrimento, mas Ele permite que ele exista como parte das realidades de um mundo caído. Apocalipse 22 vai falar que quando Jesus volta para o seu reino eterno, Ele fala que não haverá mais sofrimento e que toda lágrima será enxugada. Mas isso só vai acontecer quando o reino de Jesus vier, quando Ele estiver presente aqui. Enquanto estivermos nessa terra, sofreremos. Mas tenha bom ânimo. Fala para o seu irmão, para a sua irmã, tenha coragem. Mas a coragem vai vir no propósito. A coragem vai vir na obediência. Deus é bom e Ele deseja nos salvar e redimir de sofrimento. Meu irmão, minha irmã, Deus não é indiferente à dor, mas Ele se faz presente na dor, como a gente viu com Jesus. Jesus estava no Getsemane chorando. Pai, se possível, faça o quê? Afasta de mim esse cálice. Isso é Jesus sofrendo o que eu e você sofremos. Mas o que Jesus responde? Porque Ele está no propósito. O que Jesus responde, meu irmão, minha irmã? Mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O propósito não anula o sofrimento, mas dá propósito para o sofrimento. Eu sei que esse não é o lugar final. Eu sei que o Senhor vai me resgatar e vai me tirar e vai me colocar num lugar de honra para que eu possa testemunhar sobre aquilo que Ele fez na minha vida. Por isso que, meu irmão, minha irmã, qual é a origem do seu sofrimento, do meu sofrimento? O que você tem sofrido hoje talvez tenha roubado seu sono, é algo que você tem feito em obediência a Deus e por isso está sofrendo. Se o seu sofrimento hoje, meu irmão, minha irmã, é fruto da obediência a Deus, acalma o seu coração. Ele está vendo e Ele vai responder com milagres e grande proteção. Nossa luta não é contra carne e sangue, lembra? Ele é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, se você tem alguém que está sendo um adversário, se é uma pessoa que às vezes está te importunando porque você é cristão, porque você tem ensinado os seus filhos no caminho do Senhor e outra coisa, não pede maldição para essa pessoa, não, abençoa ela, ora por ela, sofra por amor a Jesus e abençoe os seus inimigos. Você vai ver a vida dele florescer, ele sair do teu cangote e ele vai estar aqui sentado do teu lado conhecendo a Jesus. Mas não amaldiçoe uma pessoa que te persegue, se você está sofrendo por ser discípulo de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, se eu e você temos sofrido por situações que são muitas vezes fruto de pecado, fruto de erros, ou até mesmo erros de outras pessoas que te afligiram, é momento de humildade. É momento de se aproximar do Senhor e pedir perdão e buscar direção para lidar com a situação. Nós temos células, nós temos irmãos mais experientes, temos pastores dessa igreja, porque assim, é difícil às vezes sofrer, mas ninguém sofre sozinho, quem faz parte de uma família, amém? Ninguém sofre sozinho que faz parte de uma família. Família é a comunidade da graça. Sofrer sozinho para nós aqui é uma escolha, que eu espero que nenhum de nós escolha essa opção. Mas se é fruto de pecado que está gerando um sofrimento na sua vida, meu irmão, se arrependa. O Senhor é restaurador, amém? Ele é redentor. Ele restaura. Mas Ele não restaura quem não se quebranta. Restaura? Não, Ele não pode. Ele não pode. Ele restaura mediante o quebrantamento. Se quebrante. Se precisa confessar, confesse o pecado. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. Tem gente que não gosta desse negócio, então não vai ser curado, porque a Bíblia diz. Desculpa, aqui minha afinação. Mas eu fico assim, não vou confessar, já confessei para Deus. Mas tá bom, meu irmão, a Bíblia diz, confesse uns aos outros para serem curados. Você vai rasgar esse versículo? Não é para ninguém saber do seu pecado, mas é para você ser curado. Tem que andar em humildade e falar, Senhor, eu estou andando diante de Ti em humildade. Eu não entendo o porquê, mas eu entrego a Ti os meus porquês, porque eu quero ser livre, Senhor. Eu quero ter sentido para isso que eu estou passando. Você pode ficar em pé, meu irmão, minha irmã? Em qualquer uma dessas duas circunstâncias, se você tem sofrido por
amar a Jesus, o Senhor está cuidando de você. Se você tem sofrido talvez por fruto do pecado, por fruto de erros contra as pessoas com você, deixa eu dizer, Deus também está cuidando de você. Em nenhuma das circunstâncias Deus abandona eu e você. Mas as reações são diferentes, entende? Se há pecado, há injustiça, nós precisamos ir. O primeiro passo é nosso. O primeiro passo é meu e seu. Pedir perdão, trazer a luz, confessar, receber cura, dar propósito para esse sofrimento. Tem gente sofrendo por besteira. Esse sofrimento nunca vai ter fim. Ele pode ter fim, mas ele vai ter fim talvez não no momento que a gente quer. Mas mais importante do que um sofrimento ter fim é ele ter um propósito. Eu passei sim, mas o Senhor passou comigo. E hoje eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é? O Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ressignifica o propósito na sua vida, meu irmão. O sofrimento na sua vida, meu irmão, minha irmã. E eu deixei aqui no final para ler, só citar alguns versículos para vocês. Quer saber quais são as recompensas de alguém que sofre? Mateus 5,11, Jesus falou: bem-aventurados vocês são, quando te injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. 2 Coríntios 4,17, Paulo fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta o sofrimento e a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A Bíblia vai dizer que tem galardão. Sabe o que é galardão? É como se fosse uma herança. Aqueles que perseveram com Jesus nessa terra, a Bíblia fala que existe para eles um galardão no céu. Então Jesus está dizendo que aqueles que sofreram mais em obediência ao seu nome vão receber mais no céu. É quando a gente fala isso, as pessoas falam: ai, beleza, agora eu vou fazer meu pé de meia para o céu. Meu irmão, o céu já vai ser maravilhoso, amém? A vida eterna já vai ser incrível. Mas imagina você e eu darmos propósito para essa vida que nós temos aqui hoje. Além de nós mesmos. Além de nós mesmos. Você pode fechar os olhos? Vamos orar. Põe suas mãos no seu coração, meu irmão, minha irmã. Porque é do nosso coração que muitas vezes sai. O nosso coração é o que sente. A nossa mente ela processa, né? Muitas vezes ela nos engana. Mas o nosso coração sente. Sente talvez a injustiça, sente talvez a sensação de que não há alívio, de que são situações cíclicas. Coloque a sua mão no seu coração e diga isso hoje. Fala: Senhor, eu quero receber o teu descanso, Pai. Eu sei que o Senhor está comigo em meio ao sofrimento. Eu não vou fugir dessa situação, Senhor. O seu amor é presente. Eu não vou fugir das circunstâncias, das situações que eu preciso tocar, dos assuntos que eu preciso tratar. Senhor, eu preciso pedir perdão para aquela pessoa. Parece que eu vou sofrer de trazer tudo isso de novo. Mas, Pai, o Senhor fala que nós devemos perdoar uns aos outros, porque o Senhor nos perdoou, Pai. Eu quero decidir perdoar aquela pessoa, Senhor. Eu quero viver mais debaixo de um sofrimento eterno, porque o sofrimento não é a condição final que o Senhor tem para mim. Declara isso, meu irmão, minha irmã, com a sua mão no seu coração. Fala: sofrimento não é a condição eterna que o Senhor tem para mim. É passageiro, e eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vai me dar direção. Ore um pouco com o Senhor aí, meu irmão, minha irmã. Se você precisa pedir perdão, se você precisa entregar algo ao Senhor agora, faça essa oração. Ele é refrigério. Ele é refrigério na sua vida.